Missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré 100% Jesus, 11 horas e 14 minutos. É aquela hora, a hora importante, a hora de aprender algo, a hora da palavra de Deus. Que alegria estar com os irmãos, que Deus abençoe a cada vida, que Deus continue te abençoando cada dia mais. Eu queria trazer aqui hoje algo diferente, mas não é tão novo, porque você já ouviu várias vezes, Deus já falou através de outras pessoas, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Baseado nisso, nós vamos trazer aquilo que Deus colocou em nossos corações e está escrito em Lucas, capítulo 13, versículos 10 em diante, que fala sobre a cura de uma mulher enferma, uma mulher que há 18 anos andava sofrendo. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não nos sábados. E disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, e quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aleluia. Exaltado seja o nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Se você puder compartilhar, eu estou no Instagram, Missionária Milka Tavares. Você vai lá, além de comentar, de estar comigo assim, assistindo, vendo a gente pregar aqui na Rádio Tamandaré, você também pode compartilhar com seus amigos pelo Instagram, Missionária Milka Tavares. Depois eu vou deixar postado aqui no perfil da Rádio Tamandaré, tá bom? Para você guardar essa mensagem ou mandar para alguém. Esta mulher doente estava presa por Satanás, que a impedia que olhasse para o Senhor, ou seja, que olhasse para cima. A condição dessa mulher que estava encurvada a tornava incapaz de endireitar-se há 18 anos. O que simboliza uma opressão e falta de esperança. A iniciativa de Jesus ao ver aquela situação foi ver, chamar e curar sem que ela pedisse. Jesus a viu, chamou e curou. Eu vou botar esse título aqui. Jesus a viu, chamou e curou. O que me mostra nesta passagem de tão especial, que eu estou deixando aqui o título, para que alguém veja, participe, compartilhe já com o título, tá? Depois a mensagem vai ficar salva aqui no meu Instagram para você mandar para aquela irmã querida, aquele irmão querido. A Bíblia mostra que houve um conflito entre Jesus e o chefe da sinagoga, porque simplesmente ele não queria que curasse no sábado, ele não queria que tivesse esta situação, esse acontecimento, não é? No sábado, porque eles guardavam o sábado.
Mas Jesus o repreendeu chamando de hipócrita, porque eles não diziam que não era para trabalhar, que não era para fazer algo, que não era para agir em nada, mas não deixava de alimentar seus animais. Ou seja, havia um trabalho. Era uma hipocrisia, diretamente. Porque a mulher estava com uma doença, uma enfermidade, possessa por espíritos malignos, presa por Satanás, há muitos anos, andava encurvada, torta, olhando para o chão. E ali o Senhor estava mostrando para eles a hipocrisia, né? E ali ele estava querendo dizer, não é mais importante uma cura, uma libertação, não é mais importante uma mulher ficar livre da opressão de Satanás do que essas regras formais criadas por homens? Não seria melhor que uma mulher cantasse, agradecesse, como aconteceu o fato, por uma vitória concedida a ela, uma cura imediata, do que as regras humanas? Jesus chama a mulher de filha de Abraão, restaurando a dignidade dela para que ela não fosse conhecida como a mulher encurvada, a mulher possessa, a mulher troncha, a mulher... Tantos apelidos se vêm. Além de Jesus curá-la, Jesus ainda lhe dá dignidade, lhe dá um status. Porque ser filha de Abraão entrava, colocava ela na lista de fé, colocava ela como uma pessoa importante, colocava ela como uma mulher que estava agora sendo agraciada por Jesus. A condição daquela mulher é terrível. E quantos de nós? Eu digo quantos porque às vezes alguém diz, ah não, mas comigo não. Eu sempre faço alguma coisa. Quantos de nós não vemos alguém encurvados, oprimidos por Satanás? Não vemos alguém enfermo, numa enfermidade física talvez? Não vemos alguém com problemas psíquicos, com problemas terríveis quanto à família? Às vezes algo ligado ao marido, a um filho que está na drogadição, ou nem é isso, não é o jovem drogadito, ou um filho, ou um esposo, mas são violências, são situações que a deixam triste, para baixo, e o inimigo se aproveita desta situação para que possa oprimi-la cada dia mais e ela não achar esperança no Senhor. Aí o que é que acontece? Quantos de nós não passamos de largo, como fizeram num caso daquele homem que estava no caminho que o bom samaritano o atendeu? Quantos de nós não passamos de largo ou até criticamos, como fizeram ali os grandões da sinagoga, aqueles homens que estavam ali como autoridade, que não queria ver uma cura no dia de sábado, porque havia uma lei. Tinham que guardar o sábado. O desafio ali que estava acontecendo, e o propósito de Jesus desafiar aqueles homens, a libertação que ele trouxe, o bem-estar humano, e não a paralisia, mostrava que a cura não era por ser no sábado, mas era por ser um dia em que ela encontra Jesus, um dia que ela passava na vista de Jesus, porque não foi ela que procurou Jesus. Ela não correu atrás de Jesus. A Bíblia diz que Jesus a viu, chamou-a e a curou. Então aquela mulher não tinha culpa. E o chefe da sinagoga, aqueles grandiosos homens da época, conhecedor da lei, querendo mostrar que Jesus não era uma pessoa que era aplicado na lei, queria distorcer tudo que Jesus fazia, porque a condição do inimigo, irmão, de alguém que se levanta, é distorcer o real chamado que Deus te chamou para fazer para ele. Alguém diz, é por dinheiro, é por status, é porque quer valorizar o seu passe, é porque ele quer ser reconhecido. Mas não era esse o intuito de Jesus. Mas quando Jesus coloca a hipocrisia, confronta eles. Jesus argumenta que eles soltem seus animais para beber água no sábado sozinho. Com mais razão deles não fazerem isso com seus animais e trabalhar no sábado, aquela mulher precisava ser liberta. Então havia uma troca de valores aí que não tinha nada a ver, um peso para um, uma medida para outros. Não era o mesmo peso, a mesma medida. Para eles podiam dar água e alimento aos seus animais, mas não podia dar uma libertação ao ser humano. É isso que eles estavam dizendo. Aquela mulher não deveria ser liberta, a não ser no dia seguinte.
quando a sua hipocrisia daqueles grandiosos, ela é confrontada, há uma situação, irmão, que aquela mulher estava numa situação oprimida, com preocupações, sofrimentos, a segurava presa nos lugares escuros. Aquela mulher estava totalmente impotente. Ninguém, nem mesmo ela, via as correntes que Satanás tinha aprisionado ela. Ninguém via, porque quem sofria era ela. E nem mesmo ela via, porque eram correntes espirituais. Escute, espirituais. Às vezes vem uma dor de cabeça comum, aí alguém começa, não sei o que está acontecendo. Eu estou com uma dor de cabeça direta, é uma enxaqueca que se repete e não sei o que. Aquela preocupação já faz com que aquela dor de cabeça continue. Você não se medica, você ora, diz que é alguma opressão, é algum demônio, é alguma seta. E às vezes é simplesmente algo em falta do seu corpo. Uma gripe que está chegando, às vezes não se alimentou bem, às vezes não dormiu bem. E a dor de cabeça é uma reação do corpo para mostrar a você que algo não anda bem. E aí alguém já usa aquilo como suporte, como algo de opressão. Começa a colocar aquilo como um empecilho grande para ir à igreja, para fazer a obra. Eu me lembro que um dia aqui na Rádio Tamandaré, a consagração, eu estava numa casa nova, tinha trocado de endereço e limpei a casa. Passei um pano, tal, ficou meio molhado no lugar que eu não vi. E eu pisei, escorreguei, quebrei o braço. A clavícula, a clavícula se moveu, saiu do lugar e eu tinha levado um acidente fazia uma semana dentro do ônibus, que eu não tinha carro, andava de ônibus ainda. Ou se tinha carro, não lembro se estava com carro na época, eu não lembro bem. Mas eu sei que eu estava dentro do ônibus e o ônibus deu um freio de supetão. Eu bati os ombros num vidro e na mesma semana eu levei essa queda. Então o braço ficou imobilizado, a clavícula tinha se movido do lugar, um ossinho que tem, e ficou doendo. Então eu precisei ficar enfaixada, era o peito e o braço tudo enfaixado, feito uma blusa. Horrível. Mas eu vim para a consagração. Eu vim fazer a consagração. Com dores, engessada, enfaixada, mas não deixei de vir. Da outra vez, machuquei, acho que foi a perna, alguma coisa no pé, com um salto que quebrou-se e machucou meu pé, o calcanhar foi pro gesso, eu fui-me embora cultuar. Outra vez tive um acidente de moto. Um acidente de moto, porque eu não ando muito de moto, mas nesse dia tinha que ir por causa da hora. Eu tinha um compromisso numa determinada igreja e a hora de onde eu estava para lá, de Olinda para o lugar que eu ia, era mais longe, se fosse de carro. Por conta do trânsito, peguei uma moto, ficou ali no Carrefour, quando chegou naquela curva, fiquei no chão. Nem cheguei na igreja e aconteceu o acidente. Mas não deixei de ir para a igreja. No outro dia, toda enfaixada. Quem leva acidente de moto sabe, a gente fica toda lanhada, né? Braço, perna, tudo, até pro gesso foi a outra perna. E eu fui para a igreja, eu tinha um convite no dia seguinte. 2 dias depois. Com isso eu quero dizer o quê? Que não é uma dor de cabeça que impede você fazer a obra. Não é o teu compromisso com o reino que aquela dor na coluna vai impedir. Não é o teu compromisso com o reino que aquela situação, eu mesmo, essa rouquidão. Eu não era para vir para o rádio. Era para dar um descanso à garganta, para que ela voltasse ao normal. Mas eu sei que é uma virose, que quando ela não dá tosse, gripe, espirros, ela ataca a garganta. Fora a parte emocional de alguns acontecimentos que têm acontecido comigo, ataca a garganta. Eu vou deixar de pregar? Não. Com isso eu quero dizer, o inimigo ele prepara situações que às vezes não é apenas física, é espiritual. É uma depressão que te coloca dentro de um quarto, sem sair querer para comer, sem querer andar, sem querer falar com ninguém. Às vezes você está até na sua rotina trabalhando, mas todo mundo percebe a sua feição que está diferente, sua alegria não é a mesma. Alguém começa a perceber que você não está mais aquela vizinha que, bom dia, tudo bom? Alguma coisa mudou. Mas às vezes é o dia a dia, é algo que anda acontecendo, é algo na parte financeira, é algo com a família, é algo no trabalho, mas às vezes não é nada disso. Às vezes vem um pensamento ao inverso. O inimigo começa a querer tirar o teu valor, dizer que você não tem valor algum, de que ninguém te valorizou e quando é para encher um espaço você está lá. Eu já pensei inúmeras vezes dessa forma.
penso muitas vezes que as pessoas só usam a gente quando estão necessitados de ocupar um lugar. Mas quando é para dar a devida honra, o devido carinho, a atenção, cadê? Não acontece. Esse ano eleitoral, muita gente vai lembrar o seu valor. Muita gente vai entender que você é importante, mas porque ele está precisando do seu status para dar voto a ele e a ela. Aí você começa a se achar uma pessoa usada, alguém usufruindo daquilo que Deus lhe deu. Mas essa mulher precisava de uma cura. Ela estava encurvada, vivia incapaz de endireitar-se, simbolizando o peso do pecado, do sofrimento, da opressão que o inimigo colocou na vida dela. Ela ficou curvada, olhando sempre para o chão. Ela não conseguia ver. Aleluia. Não é assim, minha cantora Dilma Barroso, mulher de Deus. Amo demais seus louvores. Aqui a Rádio Tamandaré toca muito suas músicas, viu? E da outra também, Lita, né? Lita Oliveira, toca da nossa querida Alzeni, desculpa o nome. Alzeni também, toca bastante gente aqui. A gente teve com José de Silva esses dias. A Miriam Pereira também toca. É uma benção. Sempre que, não é sempre que dá, mas sempre que eu vou lembrando e vou tocando. E é o que acontece. A cura no sábado, Jesus estava desafiando o legalismo, ensinando que o propósito do sábado é a libertação e o bem-estar humano, não a paralisia. Ou seja, por causa da lei, por causa de um costume, aquela mulher não poderia alcançar a cura. Aquela mulher não poderia, aleluia, ter alguém que a olhasse. A Bíblia diz que Jesus olhou, a viu e a chamou. O que acontece? Muita gente não teve esse encontro com Jesus. Jesus não está enxergando você ainda? Será? A Bíblia diz que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, o Senhor se levanta. Quando Jesus olha para nós, irmãos, ele não olha como pessoas fortes, ricas, poderosas. Não. Ele sabe das nossas limitações. Jesus, ele olha para nós não como o mundo vê, porque para o mundo a gente se prepara, ajeita um cabelo, bota uma roupa apropriada, quando vai ter uma reunião com alguém, se prepara todo para falar um palavreado bonito. Mas Jesus não está interessado nessas balelas não, irmão. Jesus não está interessado em status. Jesus não está interessado se o dia é sábado, se é segunda, se é sexta, que é o caso de hoje. Jesus está interessado em trazer, aleluia, a cura, o conforto, a libertação, a mudança de cativeiro, a mudança de status. Jesus, irmão Jacó, está interessado em nós. Jesus está interessado em o que nós estamos fazendo com a sinceridade das coisas de Deus. Há pessoas que pensam, meus amados, que Deus está interessado em status, que tu tem um anel no dedo, que fala bonito, que canta bonito, que tem banda, que é famoso, que tem um monte de seguidor. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sendo assim, irmãos, sendo assim, ele está procurando a mim e a você. Você que quer trabalhar para Jesus, você que quer fazer a obra com sinceridade, irmãos, está uma escassez de pessoas verdadeiras. Eu conversava com alguém ontem, no final da tarde. Eu dizia, meu Deus, as pessoas querem que eu seja falsa. Querem que eu seja massageador de ego. Querem que eu seja uma pessoa que eu não sou. Eu não sou assim, irmãos. Deus me chamou para falar a verdade e doa a quem doer. E não é fácil, irmãos. A igreja está se acostumando com a hipocrisia, com o pecado, com a mentira, com a bagunça. Está se acostumando em dar oportunidade a adúltero, prostituto, mentiroso. Está se acostumando com você tem que falar mentira para agradar o ego de alguém. Sangue de Jesus tem poder. E eu disse a alguém, quem conhece missionária Milka Tavares, não vou nem botar o título. Quem conhece Milka Tavares sabe como eu sou positiva, irmãos. Eu tenho minhas falhas, sim. Tenho. Todo ser humano tem falha. Tem o meu lado difícil? Tenho.
Mas se tem uma coisa que eu gosto é andar na sinceridade, na verdade. Eu até, no tempo agora pouco, que eu saí candidato aqui às eleições de Olinda, eu procurei o irmão Jacó, eu queria apoiá-lo, queria ajudá-lo, queria estar com ele. A gente conversou, né? Teve uma conversa. E achamos por bem de um apoiar o outro. E ali eu ia estar com ele junto nessa peleja, nessa guerra, e não deu certo este conjunto. Mas, irmãos, a palavra fala sobre isso. Sobre estar junto com outros, sobre apoiar, sobre ajudar. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Este ano, irmãos, as igrejas vão usar de palanques, de trampolim para alguém subir. Alguém só procura um pastor porque está procurando voto. Alguém só procura uma missionária porque tem uma certa credibilidade. Alguém só procura a gente como copo descartável. Mas as eleições passam. E como é que fica o teu ministério? Como é que fica o teu chamado? O teu ídolo, o teu compromisso com os céus? Irmãos, a igreja não se vende. A unção não se compra. Aleluia, a verdade não se barganha. Aleluia. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, como está difícil pregar a verdade. Aleluia. A hipocrisia tem se espalhado. A mentira, a opressão. As pessoas usando o seu poder, o seu status para pisar nos pequenos. Misericórdia. Mas quem tem encontro de Jesus, aleluia. Quem tem encontro com Jesus, vê no culto, o encontro com Ele, Ele chama, Ele a cura, sem que Ele a peça, destacando a graça, o amor proativo de Deus com aquela mulher. Jesus, Ele convida ela, a Bíblia diz que Ele viu, chamou e a curou. Ela não pediu, irmão. Será que eu pedi a Jesus para estar aqui? Não. Jesus chamou, trouxe e colocou. Eu costumo dizer que a minha ida e vinda, o meu ficar, permanecer, o meu fazer, tem que estar na vontade de Deus. Eu sei que às vezes é difícil entender a vontade de Deus. Eu lembro que quando eu recebi o convite para tirar apenas as férias do pastor Rodrigo aqui, eu indaguei ao Senhor, disse: Senhor, tu vai me fazer voltar ali? Por quê? Com que propósito? O que é que tu queres? Eu pensava que tinha um povo que só Jesus sabe. Aqui ainda eu dizia: Jesus, eu não vou não. Mas o Senhor disse: não é como tu vês, é como eu quero. Eu estou te levando ali para um propósito, para uma grande obra. Estou te levando para ali, para algo que eu quero fazer. Aleluia. E o Senhor disse: não olhe a aparência, não olhe o status do convite. Sou eu que estou te levando. O Senhor falou: sou eu que vou te levar para aquela terra. Estou eu aqui de volta depois de tantos anos. A Rádio Tamandaré foi uma bênção na minha vida, irmãos. Eu era apenas esposa de Heraldo Tavares, o conhecido Heraldo Tavares. Hoje eu sou missionária Milka Tavares. Primeiro que teve a consagração do meu ministério. Depois meu primeiro CD nasceu aqui, segundo, terceiro, quarto. Já estou chegando no 29º trabalho. Mas a Tamandaré tem 6 trabalhos que foram feitos basicamente aqui. As vigílias, consagrações, marchas. E a Bíblia diz que aquela mulher andava encurvada por opressão. Existe opressão de vários tipos, irmãos. Existe a opressão de um marido que não deixa a mulher fazer a obra. Existe a opressão de um marido que não cuida bem da esposa. Existe a opressão da esposa que não é uma parceira na obra. Existe a opressão de um filho que está drogado, perturbando a família. Existe a opressão de um parente que traz transtornos para a família. Existe a opressão de alguém que está acima de você, que tem como destruir as suas finanças. Existem inúmeras opressões. Algumas é Satanás que traz. E algumas somos nós que buscamos. Como nós buscamos? Quando nós não atendemos à vontade do Senhor. Eu recebi 3 convites ao mesmo tempo. Quando sentei com o Pedro Augusto, a gente comeu um jabá na cidade. No meio da rua ali, perto do Fórum Tomás de Aquino, que eu gosto muito daquele jabá. Sentei ali, no meio da rua, na frente da Caixa Econômica, um lugar que eu gosto muito de ir. Sentamos.
Depois do convite, eu disse, tá certo. Quando é que começa? Tal dia, tá certo. Cheguei em casa, Jesus. E agora? É a tua vontade? Tu não me dissesse nada? É para eu ir? Não é para ir? E Deus me deu revelação, trouxe um profeta na minha casa, veio visitar minha mãe, de repente ele, posso falar com a irmã um minuto? Pode. Não fique confusa. Deus já lhe mostrou qual o caminho. E eu tinha recebido 3 convites. Mas o mais singelo, mais humilde, mais simples, foi o da Rádio Tamandaré. Porque é aquele negócio, irmãos. Às vezes alguém não entende, mas Deus às vezes te dá um status, Ele te dá um nome, Ele te dá um certo conhecimento do Evangelho. Não é para você se autopromover, não. Quem vai lhe promover é o Senhor. Quem vai fazer resplandecer o brilho dele na tua vida é o Senhor. Irmãos, para ser uma Milka parecida com outras missionárias, para ser uma missionária parecida com algumas pessoas sem caráter, que não anda com a verdade, para ser um que só está atrás do seu bel prazer, do seu status, da sua renda, é uma coisa. Mas para atender a voz de Deus é outra coisa. Não é fácil. Não é fácil. Eu estava contando para meu esposo um milagre que aconteceu com a gente. Terça-feira o carro parou ali na Avenida Norte. O carro de uma missionária que está aqui comigo, que é a missionária Leide. Ela está me dando esse auxílio, vindo comigo. É melhor do que eu vim de Uber todo dia, a gente combina e tal, se ajusta. E ali o carro parou na Avenida Norte. A gente pensou que era a falta de combustível, porque já íamos para o posto abastecer, não deu tempo. O posto estava quase a 100 metros da gente. O carro parou, misericórdia, Jesus. E ali a gente pensou ser combustível. Pegou, ela saiu, pensou, uma mulher potente. Isso é guerreira mesmo. Saiu dentro do carro, me deixou lá, como que diz, fica aí, não serve pra nada. Foi-se embora. Pegou logo o pote, veio-se embora com a gasolina, voltou. Eu digo, oxente, ele nem ajuda. Eu digo, olha. Aí botou ali. Um rapaz ajudou a gente a colocar o carro num lugar seguro, que foi numa calçada da Localiza. E ali ela colocou o combustível. Não era o combustível. Por que eu digo isso? Porque nós abastecemos de novo e ele estava dando os mesmos cortes. Quando foi aqui, nós viemos fazer a programação no dia seguinte, tudo normal. Fomos abastecer, eu dizendo, Jesus, nós estamos precisando de um milagre. Tu sabes como está a situação. Uma guerra espiritual muito grande para a gente vir para cá, o inimigo se levantando, essa obra está muito linda, eu sei que o inimigo não vai desistir de guerrear. E ali, quando foi botar o combustível, o menino disse, bota 100. Você tem certeza? 100? Aí ele disse, eu não sei se vai caber 100 não, que a gente botou ontem. Eu disse, mas a gente andou muito. Foi levar a cantora, trouxe a cantora e falou lá e levou, não vai dar não. Aí, daqui a pouco, dispara a gasolina. Eu disse, como é que foi isso, que não tinha gasolina? E o meu esposo falou, já aconteceu isso comigo, com você, quando eu estava desempregado, voltando a ter a primeira entrevista com uma rádio, e o nosso carro velhinho estava sem gasolina, e nós fomos abastecer os 14 reais que tínhamos, e o carro derramou a gasolina. Você lembra disso? Ah, eu disse, lembro. Aí ele disse, pronto. E a gente viajou para cumprir um convite, depois tivemos o recurso de abastecer até 3 vezes o carro, mas na ida não tínhamos. E Deus fez com que a gente tivesse combustível suficiente para ir voltar do convite. Com isso eu quero dizer o que, irmãos? Tem opressões que não são malignas, tem opressões que nós criamos, que nós passamos, porque nós buscamos elas. É uma guerra que Deus não está, entramos em lugar que Deus não está, avisando que é para ir. Fazemos algo que Deus não concorda. Estamos indo porque nós decidimos fazer algo que não está na vontade de Deus. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus convida você a estar, é como esta mulher. A Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou, a viu e a chamou. Está lá ela encurvada. E Jesus lhe devolve. Chama ela filha de Abraão para devolver a sua dignidade. Porque a Bíblia diz que ela era motivo de chacotas. Porque tem nos evangelhos, cada evangelho mostra uma forma diferente de você entender a Bíblia. E quando você lê várias Bíblias diferentes, com várias tradições, cada um diz de uma forma. Era motivo de chacota porque ela andava curvada sempre. Você imagina falar com uma pessoa, bom dia, a pessoa lá de cabeça baixa, andando encurvado? Não é brincadeira. Quantos
Apelidos ela não ganhou. Hoje se chama bullying, né? O nome bonito, mas o nome é apelido, né? Quantos apelidos ela não ganhou? Com esse tempo que ela passou 18 anos encurvada com uma opressão maligna, irmão, não é brincadeira não. E tem gente que está aí do outro lado e está chorando, porque sabe que já faz anos e você não sai dessa situação. Mas vai sair. Vai sair em nome de Jesus. Ainda vem o conflito. O chefe da sinagoga lá todo brabo, enfurecido. Vai curar no sábado, todo dia para curar, e vem curar. O povo, os doentes, vem procurar o sábado. E tem isso, irmão. Tem isso para ficar curado. Tem isso para levar a cura para casa, uma comida. Alguém doa a uma família que está sem gás. E essa família guarda o sábado, não pode carregar o botijão de gás. Vai ficar sem comer. Vai cozinhar na lenha. Tem umas religiões aí, irmãos, que não pode doar sangue. Um parente morre, mas o caba não doa sangue, mesmo sendo sangue igual. Está repreendido, o sangue é a vida. Tem coisa que eu não concordo, irmãos. Umas coisas são religiosidades. Não estou aqui para atingir ninguém, não quero atingir ninguém. A nossa irmã está dizendo que palavra abençoada. Deus é na tua vida. Nós queremos dizer, irmãos, que às vezes eu posso fazer, mas eu não faço. Pelo contrário, eu digo, não pode não. Aqui não. Tem gente que até faz. Aqui mesmo ela não prega. Aqui ela não canta. Aqui tem oportunidade não. Que nada. Uma mulher deixada, uma mulher de um marido que não existe, uma viúva, uma mulher que já trocou um bocado de marido. Aqui ela não tem oportunidade. E às vezes nem é isso. É porque ela não pode ser membro, ter uma carteira de membro, porque não é casada. Aí alguém não dá honra a esta mulher. Porque a organização da igreja, o estatuto da igreja, proíbe que essa mulher tenha acesso a um coral. Irmão, onde é que está isso na Bíblia, irmão? É a mesma situação que essa irmã se encontrava. Quantos casais, mulheres que são casadas, não é no papel, o marido não quer de jeito nenhum, tem uma vida regrada, vai para a igreja direito, cultua, não ceia, né? Porque não pode descer as águas. Fica lá nos cultos, oprimida, porque não pode entrar em órgão nenhum, porque o marido não quer se converter, e ela não quer se casar, e ela não pode entrar em órgão nenhum. Onde é que isso está na Bíblia, irmão? Eu tenho que falar, senão eu morro. Meu pastor presidente do Ministério de Madureira, Campo de Surubim, ele faz: missionária Milka, pode pregar tranquilo. Pode dizer, meu pastor sabe como eu sou e como eu prego. Pode pregar tranquilo. Eu já lhe vi pregar mais de 20 vezes. E é o jeito que eu penso. E ele é um pastor presidente de um campo. Eu prego nos congressos lá, ele me chama, sempre me honra 2 ou 3 vezes por ano. Meu filho também, meu esposo, pastor Williams, homem de Deus. E a gente precisa de mais homens de Deus nessa situação. E eu quero concluir esta palavra dizendo a alguém: você está sendo oprimido? Tem uma tempestade que está tirando tua paz? Tem uma enfermidade que está te deixando de cabeça baixa? Tem uma depressão que chegou até você te impedindo de glorificar a Deus? De estar se alegrando? A irmã está dizendo, é assim mesmo, irmã. Concordo plenamente, o ministério que eu faço parte é assim. Então troca de ministério, irmã. Vai servir a Jesus na alegria. Não estou aqui para fazer dissessão de ministério, não. Mas eu estou aqui para lhe dizer, Jesus viu, te chamou e está te curando. Desta depressão, dessa tristeza, parece que você está sujo. Parece que você está imundo, parece que você está leproso. Eles olham para uma mulher que não pode se casar, que não está num órgão, que não pode descer as águas como se ela fosse suja. E não é. É uma mulher que guarda a palavra, que está cumprindo o compromisso com a obra, é dizimista, é ofertante. Aí o marido não quer ser crente, aí ela vai deixar de ir para o céu por causa disso? Ele que não vá para o céu. A gente ama, quer levar, né? Marido, se está casado até hoje, é porque que ama. Quer levar, mas ninguém vai conseguir levar alguém por mais que você ame. A Bíblia diz que a salvação é individual. Cada um precisa ter o seu compromisso com Deus. O marido, por mais que ame a esposa, não vai poder levar. Eu amo meu marido de montão. É minha vida, ele é toda a minha vida. Mas se ele não quiser a salvação, eu não vou poder levá-lo.
E muita gente fica desesperado, fica agoniado. Alguém até chega a dizer, se Jesus voltar, você não vai não, porque você não é membro. Chega a dizer, você não vai não, porque você não ceia. Tem alguma coisa que está quebrada, é desligado do céu. Que conversa é essa, irmão? O ladrão da cruz não batizou, mas Jesus você vai entrar. O ladrão da cruz, a missionária está dizendo, não foi batizado nem desceu as águas não. Mas Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É Jesus que dá legalidade, irmão. Estou falando com muita gente, já tem gente aqui escrevendo que nunca mais falou com a gente. Mas está sentindo o impacto da palavra. Pregar a verdade, irmão, ninguém quer não, porque vai atingir ministério A, ministério B. Eu não tenho isso não, viu? Se meu pastor souber, eu não sou rebelde, viu? Meu pastor souber, meu pastor tiver sabendo, eu falo. E ainda assim, se for um dia, agora eu vou dizer um dia, farei como João Batista. Se a verdade for incomodar até os líderes, eu não quero saber não. Tem que falar. Tem pessoas na congregação, irmãos, que estão feitos os chefes da sinagoga. Oxente, ela tá ali? E pode. Ela já desceu as águas, ela já casou. Tu sabe, né, que ela é amigada, né? Ela tem um caso, não diz nem que é relacionamento. Quando um casal, irmãos, está há mais de anos, às vezes os dois não eram crentes, não conheciam o evangelho, aí um se converteu e o outro ficou. Aí aquela mulher tem uma postura cristã correta. Essa mulher deveria ser olhada de outra forma. Ter um acesso maior à igreja, ter um cuidado do ministério. Como é que ela vai obrigar como esposa ao cabeça da casa fazer o que ela quer? Não tem como. A Bíblia diz que o cabeça da casa é o marido. Cabeça da casa é o marido. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. A mulher, para ser obediente à igreja, tem que obedecer ao marido. Ou ela vai estar em guerra com o marido e dentro da igreja dizendo que é crente. Não pode. Ela tem que ser crente para o esposo. O testemunho dela, a postura dela, a vida dela é que vai fazer o milagre. E a iniciativa de Jesus foi essa. Jesus a viu, chamou e a curou, sem que ela pedisse. É o que eu estou dizendo aqui. Jesus não está nem aí para essa história aí que alguém fica preocupado. Ah, é sábado. Ah, não pode ir para o céu não, porque ele é um ladrão, está na cruz. Como é que ele vai entrar no paraíso sem descer as águas? Jesus está nem aí para isso, irmão. Jesus, ele quer salvar, tratar, mudar a história. Zaqueu era ladrão. E era um grande homem das finanças do tempo dele. Jesus, quando decide falar com ele, os próprios discípulos disseram, mas esse é Zaqueu. Jesus já sabia, Jesus falou o nome dele. E ele não sabia nem quem era Jesus, ele estava procurando na multidão, procurando quem era o mestre. Preste bem atenção. Tem gente que às vezes, por exemplo, tem um filho fora do casamento, casou, aceitou Jesus, está grávida. Aí teve um filho, não tem um marido, mãe solteira, também não é recebida. Mãe solo, também não é recebida. Trata a mulher como uma mulher prostituta, uma mulher suja. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Cadê a igreja que ama, a igreja que trata, a igreja que cuida? As ovelhas não são todas iguais, cada um tem sua falha. Ou na lã, ou perto da orelha, ou no olho, ou numa pata, ou numa outra pata. Tem algum defeito. Não existe ninguém super crente, nem perfeito, não. Cada um tem as suas falhas. Mas Jesus está falando com você, minha amada, meu amado. Ele quer te tirar da opressão. E às vezes a opressão não vem de Satanás, não, viu? Vem de nós mesmos, porque sabemos o caminho, que é Jesus. Sabemos que servimos a Ele. Sabemos que atendemos a vontade dEle. E a primeira coisa é dizer, Jesus, tu está me agradando. Eu aqui, ou eu devo ir para outro lugar? Para eu te servir. Porque eu não vou me desviar. Por causa desse tratamento, por causa desse maltrato, por não me receberem. Eu não vou me desviar. Tu estás comigo aqui. Quando Jesus responder, minha filha, toma uma atitude. Aquele que segue Jesus, pega a sua cruz e segue, não quer saber para onde vai, só quer saber que vai. Porque Jesus já disse, o futuro é o céu. Ele foi preparar lugar e virá outra vez para nos levar. Assim como Jesus dá libertação a esta mulher num dia improvável,
Ele está te dando a libertação hoje, que é um dia improvável. Está dizendo a você, ei, mesmo que alguém diga, aqui não, ela não serve, não tem valor, não tem vida, não dá, ela não desceu as águas, não fez a profissão de fé, não é casada, aqui mesmo não é bem-vinda. Aí Jesus diz, chama ela para cá, eu a vi, chama ela, que eu vou tirar essa opressão, vou dizer a ela que só basta me servir com sinceridade, que só basta juntar os pés, que só basta fechar as brechas, que só basta estar confessando a mim todos os dias com as suas atitudes, sendo cristão, mostrando para que veio, sendo um servo fiel, porque tem lugar preparado para mim e para você. Encerro dizendo, a dignidade devolvida a essa mulher. Quando Jesus a chama de filha de Abraão, Jesus quer devolver a dignidade a você. Ele vai te dar outro nome, ele vai te dar um status novo, ele vai te colocar no lugar que você precisa estar. E não vai ser destaque provocado por você, não. É porque o Senhor, ele quer resplandecer a sua glória sobre a tua vida. A Bíblia diz que a face dele resplandece em nós como um espelho. O Senhor quer fazer novidade de vida na tua história. Quer te tirar de 18 anos que essa mulher estava encurvada. E na hora dela receber a bênção, era um sábado, e alguém ainda queria impedir. Está repreendido. Que todo empecilho, toda opressão, toda palavra contrária caia por terra. E que você seja livre, liberto, debaixo do poder do nome e do sangue de Jesus. E que esta palavra você coloque no seu coração. Aplique na sua vida. Que Jesus, ele não está apegado a organizações humanas. Jesus está apegado na ovelha. Ele veio salvar e levar, transformar, mudar o que se havia perdido. Ele quer te dar um banho novo, uma mudança na tua história. Ele quer te libertar e quer te chamar de filho meu, de filha de Abraão. Ele quer mudar o teu nome a partir de hoje, em nome de Jesus.